faz de conta que você é trigo. Pode pregar assim na reunião, né, irmão? Então, se você é trigo, tem um monte de coisa que dá para fazer contigo. Trigo sozinho, ninguém come. Ninguém vai lá no armário e pega uma colherada de farinha de trigo e come. Alguém já fez isso? Horrível. Se você pegar uma colherada de farinha de trigo e pôr na boca, toque tudo, gruda tudo, você não consegue comer o trigo puro. Colocar água, fermento e mexer, vira um bom pão de água e sal. Será que você já não pode dizer que é um pãozinho com recheio? Olha, irmão, um pãozinho com mortadela. Um pãozinho com manteiga, que gostoso! Misturou no trigo, ele aguça os seus sabores. Mas se você molhar ele, por leite, por água, por algum líquido, aí mistura o sabor do açúcar, pega no trigo, mistura todos aqueles sabores. Paz Deus, irmãos. Bom, vou fazer esse vídeo aqui, breve, tá, irmão? Sobre a reunião de jovens de menores hoje, que é um dos maiores problemas que tem no sistema da congregação cristã no Brasil. Eu já fiz vídeos muito antigos falando que ela é ineficiente, tá? Ela não produz servos de Deus, ela não produz discípulos de Cristo, ela produz CCBanos, né? Ela produzem crianças que vão se tornar religiosos sem nenhum entendimento dentro das escrituras. Então, você vê uma reunião de jovens de hoje, irmão, sem nenhum conteúdo de evangelização. Não ensina as crianças, porque as crianças estão sendo evangelizadas também. Elas têm que aprender quem que é Jesus, né? Por que que só Ele salva, né? Por que que nós devemos proclamar o nome dEle, né? Como que nós devemos entender quando uma pessoa serve a Jesus ou não serve a Jesus, e assim por diante, tá? Ou seja, o foco principal tem que ser sempre Jesus, né, irmão? O nome de Jesus, tá? Mas não. Você vê a reunião de jovens hoje, eu deixo para vocês, pesquisem aí, olha a palavra de hoje, tá? Hoje, do dia 20 de setembro de 2020, uma palavra totalmente sem pé, nem cabeça, uma chuva de linguagens figuradas, isso para as crianças, hein, irmãos? Querendo que as crianças entendam, né? Então o irmão lê a palavra do trigo e do joio, né? E ali ele dispara, ele começa sem um começo, nem meio, nem fim a palavra, não tem uma explicação. Você pode usar algumas palavras em sentido figurado para te ajudar no conteúdo que você vai querer apresentar, mas aí você tem que ir para as escrituras, mostrar dentro das escrituras aquilo que você quer passar. Ou seja, você tem que ter um raciocínio lógico construído em você. Você não pode ficar falando coisas que você não sabe nem aonde vai dar, porque muitas dessas pregações eles iniciam e não sabe o fim que vai dar naquilo que ele está falando. Ele não sabe, ou seja, ele não tem uma construção, né, bíblica ou teológica para poder ensinar as crianças. Aí ele começou, irmão, disparando assim, ó. Anotei algumas coisas, isso porque já estava mais do meio da palavra, que foi onde eu resolvi anotar, né? Isso, ou seja, eu não anotei tudo, ó. Ele disse que as crianças pãozinho com mortadela, trigo seco, eu vou fazer bolo com você. Olha só, irmão, imagina o que não passa na cabeça das crianças. Vou pôr leite em você e água, tá? Porque você sozinho não consigo fazer nada. Eu tenho que pôr leite e água em você. Aí ele fala, né, que Deus não pode deixar vocês com todas as propriedades carnais, e falando isso para as crianças, Jesus da glória, né? E o pai vai lá e coloca a criança em frente à televisão para ouvir essas coisas, irmãos, né? Aí a criança tá ali ouvindo isso, totalmente voada, o pai que tá do lado ali também voadão, eles não conhecem nada de Bíblia, né, irmãos? São raros os irmãos que por conta própria se dispõem a ler a Bíblia. Aí quando ele se dispõe a ler a Bíblia, ele também já se torna um fraco na fé ou um desviado, né? Então, para você ser um CCBano nato e puro, você tem que ser ignorante, irmão, e andar segundo as crenças e a reza da congregação cristã no Brasil. Aí depois ele fala que a criança vai pro forno,
um bolo, tá? Aí vai pôr a criança no forno, que Deus vai ficar te olhando de quando em quando, aí ele vai lá te dar uma espetada de vez em quando, né? Meu Deus do céu, perdoa, irmãos, chega a ser um pouco engraçado. Aí Deus vai espetar você de vez em quando. E aí de novo ele fala, você precisa ser crente, tá? Crente, mas eles não explicam o que é isso, né? A criança não sabe, ele só fala, você tem que ser crente. E aí, para terminar, ele fala que a criança é como um bolo, que quando a mãe tira o bolo do forno, não dá um bolo inteiro para outra criança comer. Então Deus vai tirar os pedaços. Deus vai tirar os pedaços de você. Irmão, perdoa, eu não tô rindo assim porque quero, tá? É espontâneo isso aqui. Então, Deus vai tirar os pedaços de você. E aí, ele vai usar um pedaço para oração, um pedaço para músico. Ou seja, ou você é músico por inteiro, não é, irmão? Então, a analogia que ele faz não tem nenhuma fundamentação, não tem lógica nenhuma, né? Aí depois ele termina dizendo que Deus vai dar os condimentos para você, né? Vocês entenderam, irmão? Tem como você falar que essas crianças aprendeu alguma coisa nessa reunião de jovens de hoje? E são todas assim, irmão. O homem sai da casa dele com a mão abanando. Com a mão abanando porque criou-se uma falsa premissa que não pode preparar nada, irmão. Não pode, então eles têm medo, eles têm que fingir que ele vai chegar lá, na fé, Deus vai pôr tudo na cabeça dele, na hora, é o que o povo precisa saber, para poder fazer o certo, entendeu? Então, eles acreditam nisso, tá? Eles não podem jamais preparar nada para ir levar a igreja para doutrinar, ensinar a criança o evangelho, não pode, porque isso aí é mundano, isso faz as outras igrejas, isso é pão velho. Isso é pão amanhecido, então isso não pode, tá? E aí o que ele faz? Ele sai de casa com a mão abanando, irmão, sem nada. Ninguém nem sabe quem vai pregar. Chega lá, o povo fica observando, né? O que subir, glória a Deus. Aí sobe o irmão, por ele não ter nada, não se preparou, não tem conhecimento de nada. E o que ele faz, irmão? Faz essas coisas, irmão, né? Compara as crianças com um pãozinho, né? Que Deus vai espetar você, depois Deus vai arrancar os seus pedaços, entendeu? E quer que a criança saia crente dali, mas ele vai crer em quê, irmão? O que foi que você ensinou para ele? Se você pegar essas crianças no final do culto e pedir para essas crianças dizerem o que você aprendeu hoje de Jesus Cristo, me explica, filho, você aprendeu alguma coisa de Jesus Cristo hoje? Eles vão falar não. A criança sincera vai falar não. O que foi que você aprendeu? Eles não vão saber falar, irmão, porque não teve uma construção o texto. O texto não teve uma construção. Ele não teve uma linhagem, sabe? Tem algo que tem começo, meio e fim e se conclui no final, como um estudo para a criança falar, puxa vida, eu aprendi, olha aqui, para fazer a criança ficar mais sábia, mais autônoma. O povo da conversão tem medo de abrir a boca perto dos outros para falar das coisas de Deus ou da Bíblia, irmão. Sabe por quê? Porque eles não sabem nada e passam vergonha. Então fica aqui esse alerta, irmão, tá? Para vocês, olha o que seus filhos estão aprendendo, irmão. Infelizmente, não estão aprendendo nada. Eu vou dizer o que eles aprenderam hoje aí. Eles aprenderam a ir na igreja hoje, no horário certo, agendado, ir lá, ouvir a pregação e dizer amém e vir embora. Foi isso que ele aprendeu. Resumo, está aprendendo a ser um religioso, frequentador da igreja e que sai de lá sem nenhum conteúdo sobre Jesus Cristo. É triste dizer isso, mas é a verdade. Deus abençoe a todos.